hoje a dica do dia vai ser um projeto de uma cozinha que faz parte da obra do clube. Então é essa cozinha aqui que a gente já desenhou lá e mostrou todas as alterações de obra. Então a gente tem aqui a geladeira, aqui a gente vai ter o espaço do micro-ondas, o tampo e todas as coisas, e agora a gente vai fazer um desenho. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente tem o piso e tem a laje. Então a gente tem entre o piso e a laje a altura do pé direito. Então o pé direito normalmente é 2,60. Cozinha, como a gente tem toda a parte de instalação hidráulica, principalmente num prédio, então normalmente todas as construtoras, casas, elas entregam cozinha com gesso. Então a gente tem aqui o gesso, e o gesso normalmente ele é rebaixado a 20 centímetros do teto, e ele pode ser ou com tabica, que é quando ele tem um negativo, ou ele pode ser de encontro direto na parede. Então tem essas duas opções. Então a gente tem a opção de gesso com tabica ou gesso direto. Então aqui, tabica. E aqui é o gesso liso. Eu tô mostrando as duas opções na planta só para vocês entenderem, mas não pensem que numa casa cada lado é de um jeito, ou é de um jeito ou é do outro, tá, gente? Então a tabica, ela acaba fazendo um negativinho aqui. Então isso aqui a gente chama de tabica. E esse é o gesso liso, tá? Então o espaço que a gente deixa sobrar, mais ou menos 20 centímetros. E esse aqui vai ser o espaço que vai passar toda a tubulação e os pontos do apartamento de cima. Por isso que vocês encontram em área de cozinha, em área de banheiro, gesso, porque a gente tem um espaço que precisa passar a tubulação, vem pelos shafts, passa por aqui, água, esgoto e tudo mais. Então, isso daqui é o básico. Isso aqui vai ser uma vista da cozinha. Então ali a gente tem a geladeira. O que a gente tem que entender? Sempre a gente tem que saber o tamanho da geladeira. Então, para começar a fazer um projeto, a gente tem que ter o programa de necessidades, ou seja, todos os equipamentos. Então a gente precisa ter o modelo da geladeira. Qual que é o modelo da geladeira? Ou seja, qual é a altura, qual é a largura e qual a profundidade. Ah, vou ter uma máquina de lavar louça. Qual é a altura, qual a largura e qual a profundidade. Ah, vou ter um micro-ondas. Qual é a largura, qual é a altura, qual é a profundidade. Ah, vou ter uma cuba. Mesma coisa. Qual é a altura, qual a largura e qual a profundidade. Todas essas coisas vão facilitar depois para desenvolver o projeto. Aqui no caso a gente tem uma ilha, o fogão é na frente, mas ele também faz parte dos equipamentos. Então aqui a gente vai ter as medidas do fogão, a gente vai ter a medida do forno. Aí se a pessoa quiser, quero colocar um liquidificador, porque depois você vai ter que pensar um espaço para guardar. Então quanto mais informações a gente tiver primeiro para desenvolver o projeto, para fazer o detalhamento dos móveis, mais fácil vai ficar para depois. Então eles têm aqui um liquidificador e tem uma torradeira. Tá? Então esses aqui são os programas de necessidade. Sempre a gente precisa fazer a altura, largura e profundidade de tudo. Então a gente vai fazer o que a gente chama de ficha técnica dos equipamentos. Então isso daqui vai gerar uma ficha técnica. Então, se o cliente ou a pessoa tiver o modelo escolhido, vai lá, procurem no site
coloquem todas as dimensões e aí vocês vão completando. Então, por exemplo, a geladeira ela vai ter 1,90 por 80 por 70. Então a gente tem que ver primeiro, 70 cabe aqui, ok. O nicho que a gente precisa deixar é esse. Então a gente vai fazer uma projeção do nicho. Então aqui, ó, projeção do nicho. Vai pegar as medidas da geladeira. A geladeira precisa essa largura. Livre. O que a gente tem que pensar na geladeira? Ela não pode ficar encostada, porque ela vai ter a porta para abrir. Então é sempre bom ter um espaço aberto para poder abrir. Então algumas coisas que a gente precisa ter cuidados. Então aqui eu tô fazendo o tamanho da geladeira. Eles me pediram que eles querem uma cuba dupla. Então a cuba dupla ela tem normalmente 70 centímetros. Um micro-ondas, sei lá, de 42 litros. Uma máquina de 9 serviços, então ela tem 87 centímetros de altura, ela tem uma largura de 45 e tem uma profundidade de 62 e assim por diante. Então, com essas medidas, a gente gera a ficha técnica dos equipamentos e começa a poder pensar no projeto detalhamento da cozinha na parte de mobiliário, né? E também instalações que a gente já preveu na outra parte.